que momento difícil que nós estamos passando, né? Aliás, há anos a gente vem passando muita coisa difícil no nosso país. Vivemos aí momentos de muita luta para podermos lutar para trazer o Brasil de volta para as mãos das pessoas de bem, inúmeras vezes nas ruas. E nós nunca imaginamos estarmos vivendo um momento desse como vivemos hoje, trancados dentro das nossas casas, praticamente impotentes em relação ao que nós temos que fazer, tendo que aguardar um posicionamento da esfera federal, municipal, estadual, para que um país todo possa tomar uma decisão do que é o melhor para nós. E o que a gente percebe que a única certeza que nós temos hoje, porque é uma coisa nova para todos os países do mundo, não é uma coisa nova somente para o Brasil, a única certeza que nós temos é que o nosso país vai quebrar se nós continuarmos todos dentro das nossas casas. E aí eu queria dividir com vocês uma experiência que tive agora, alguns dias atrás, na quarta-feira. Eu fui visitar uma favela, que é a favela do Jaguaré, aqui em São Paulo. Muitos de vocês devem conhecer. Ela fica do outro lado da Marginal Pinheiros, em frente ao Ceasa, né, que é onde o pessoal compra aí frutas, verduras. É uma favela que tem um porte bem significativo. E eu acabei sentindo essa necessidade para poder entender como as pessoas mais simples, as pessoas menos favorecidas estão vivendo. Pois é muito fácil para nós falarmos em ficarmos em casa quando nós temos a nossa geladeira cheia e temos também a possibilidade de estarmos aqui financeiramente com as nossas famílias, né? Muitos aí assistiram Netflix. Agora, como que é a vida real dessas pessoas mais simples, as pessoas que dependem do dia a dia para levar dinheiro para casa, para poder alimentar a sua família no próprio dia? E aquilo tocou muito o meu coração. Olha, eu digo que foi uma das sensações mais duras que eu tive no meu coração, de poder entrar dentro de uma comunidade e ver que as pessoas realmente já passam necessidade hoje. Primeiro, aquela tristeza de uma comunidade que nós já sabemos que vem de muitos anos, que são o esgoto a céu aberto, as crianças brincando ali sem o menor critério, sem o menor cuidado, sujeira, pobreza, e a triste sensação foi de poder entrar dentro da casa das pessoas, né, no barraquinho das pessoas, que é onde eles vivem, e ver que as suas geladeiras já estão vazias e que as pessoas começam a passar fome. Então, o que fazer nesta hora? É a grande pergunta que fica, né, Dr. Walter? A grande pergunta. Eu ouvi hoje uma reportagem que chegou para mim do Osmar Terra, não reportagem, foi uma entrevista que o Osmar Terra, ex-ministro da Cidadania, hoje deputado federal, foi ministro de governos anteriores, deu à Rede Bandeirantes de rádio, e ele fala muita coisa nessa entrevista, porque ele já passou por momentos similares no passado com H1N1 e outras doenças virais. E o mais importante que eu extraí dessa entrevista deles foi o posicionamento do presidente da Coreia do Sul, que é muito parecido com o que o Bolsonaro, nosso presidente, quer fazer. Quando questionado, o presidente da Coreia do Sul foi questionado o porquê que ele não fazia o lockdown ou não fazia um isolamento horizontal, ele olhou para o repórter e falou: porque nós somos uma democracia. Então, se nós somos uma democracia, o povo tem que estar informado e eles têm que ter a opção. O povo é livre. Então, indo para um lado mais filosófico, Deus nos deu o livre-arbítrio. O governo democrático, ele tem que manter. Eu não vejo nada de democrático trazer o pânico para a população, trancar as pessoas em casa. Ao meu ver, estudando um pouco do que é o leninismo, o marxismo, nós estamos vivendo a população com medo, trancada em casa, não podendo sair, ordens semiditatoriais de governos estaduais legitimados por uma decisão do STF, que nós sabemos que alguns ministros, inclusive o que proferiu essa decisão, não nos representa, né? Ministro Esse é o nosso grande sentimento, né? É o nosso grande sentimento. Então, estamos vivendo uma situação complicada. O presidente Bolsonaro, ele tem a visão correta do que é para ser feito. Vamos lá, vamos isolar os nossos idosos, o grupo de risco. Por quê? A população ela tem que criar anticorpo. O próprio Osmar Terra falou que mais da metade da população brasileira já deve ter sido infectada a essa altura, porque em janeiro já começou. Essa semana já falaram que o primeiro caso que eles têm notícia já foi em janeiro.
tivemos carnaval, tivemos um monte de coisa nesse meio tempo. A gente entender, né, por que nós tivemos um carnaval em frente a uma pandemia tão grande, sendo que em janeiro, grande maioria dos nossos governantes já diziam estarem preocupados com o que podia acontecer com o coronavírus. É uma coisa que realmente eu não consigo entender. Que loucura o momento que a gente vive. Então, esses governadores, a pergunta que fica, será que eles realmente estão preocupados com o nosso país? Será que eles estão preocupados com as nossas pessoas, com a nossa economia? Ou eles estão preocupados em que tudo dê errado para poder derrubar o nosso presidente? Essa é uma grande dúvida que eu tenho, sabe, Dr. Walter? É uma grande dúvida. Eu não tenho muita dúvida, Tomé, porque se formos analisar, por exemplo, o diretor da OMS. O diretor da OMS que está causando pânico geral, qualificou como pandemia o coronavírus, a gente não pode esquecer que ele foi ministro da Saúde da Etiópia, salvo engano, foi da Etiópia. E na Etiópia, ele foi ministro da Saúde na época do Ebola. E ele foi acusado de diversos crimes no caso do Ebola. E ele é membro do Partido Comunista da Etiópia. Ele é um dos altos diretores do Partido Comunista da Etiópia. Também ele pegou diversos dirigentes do PT. Sabe o PT? Aqui, o nosso PT do presidiário de São Bernardo, que a gente quer que volte para lá o mais rápido possível. Estão lá na OMS com ele. Ele foi coletando esquerdistas pelo mundo, dos regimes que foram caindo de esquerdistas pelo mundo e levando lá para a OMS. Então, assim, eu particularmente eu não acredito mais na OMS já tem algum tempo. Eu acredito nos órgãos, por exemplo, americanos. Perfeito. Dos Estados Unidos. Exatamente. E uma coisa que me causa muita estranheza é por que a China, ela continua normalmente, produzindo normalmente. As notícias que eu tenho é que as usinas, as fábricas e usinas e tudo afim na China nunca produziram tanto. Eu li uma reportagem hoje que uma das indústrias da China de máscara, que fabricava 10 milhões de máscaras por dia, essa semana já passou a fabricar 120 milhões. Os países estão se degladiando para obter esses produtos. Na verdade, a guerra é comercial. A terceira guerra que o pessoal fala está sendo comercial. A China, não é por acaso que o premier chinês, né, o presidente da China, ele falou que agora é a hora da China controlar o planeta. Faz 15 dias. É tudo muito estranho para mim. Nós já temos mais de 1.400 pessoas ao vivo conosco. A gente queria pedir para vocês, por favor, divulguem a nossa live para que mais e mais pessoas possam estar conosco, tendo esse debate aqui que é extremamente saudável. E é importante nós colocarmos um posicionamento do movimento nas ruas. É muito duro e muito responsável para qualquer um de nós termos uma posição nesse momento. Mas nós entendemos que liderança e o movimento nas ruas é uma das grandes lideranças do Brasil nos últimos anos no combate contra a corrupção e poder estar cuidando da nossa população e dizendo a verdade, dizendo o que pensa. Gostaria muito de se posicionar, né, Dr. Walter? Sim. Nós somos a favor, sim, do isolamento vertical. Nós não acreditamos que o isolamento horizontal, que é todos trancados dentro de casa, é a melhor solução nesse momento. Nós entendemos que existe uma grande parte da população que está apta a estar nas ruas. Quem são essas pessoas? As pessoas, primeiro, fora da zona de risco. Pessoas jovens que moram com pessoas ao seu lado também fora da zona de risco, que têm uma possibilidade muito pequena de ter um problema mais sério de saúde. Essas pessoas devem sim voltar ao trabalho o quanto antes. Depois nós temos, com certeza, que preservarmos as pessoas mais velhas, as pessoas idosas, as pessoas principalmente que ainda, além de serem idosas, tem algum tipo de problema de saúde, como problema de coração, problema de pulmão, diabetes ou qualquer outra doença que pode ser prejudicial ao coronavírus. Nós temos um outro grupo de risco que são as pessoas que moram junto com essas pessoas mais velhas. Nós sabemos que no Brasil muita gente mora em comunidades, em pequenas casas e vivem junto com seus pais e com seus avós. Essas pessoas que vivem com seus pais e com seus avós também são grupos de risco, pois podem passar a doença
para os seus pais e avós. Agora, o restante da população deve, de maneira gradativa, voltar ao trabalho. Nós estamos quebrando a grande maioria das empresas do Brasil. E aí vale a pena a gente falar um pouquinho para vocês como funcionam as empresas no Brasil. E tanto eu quanto o Dr. Walter Pinheiro temos muita propriedade para falar nisso, porque nós somos empresários. Eu sou empresário da área de construção civil privada, tá? Nós temos uma empresa que faz obras privadas e o Dr. Walter é um dos grandes advogados do Brasil. Então nós temos muita propriedade para isso. Como funciona o fluxo de caixa das empresas? Vamos dividir para facilitar para vocês em empresas grandes, médias e pequenas. As empresas grandes, elas têm um fluxo de caixa mais ou menos de 100 dias. Mas quando você tem o desconto entre o tempo de compra e venda das suas mercadorias, ou seja, eu compro a mercadoria, faturo para tanto tempo, eu vendo esta mercadoria, faturo para tanto tempo, nós temos um tempo de fluxo de caixa descontado, que é mais ou menos de 40 dias. E isso não sou eu, Tomé, que estou falando. Isso quem fala é o professor Oscar Malvese, da Faculdade Getúlio Vargas, que é uma das grandes cabeças da área financeira do nosso país. Então, ou seja, as empresas grandes têm em torno de 40 dias de fluxo de caixa, de vida. As empresas médias, que são as nossas empresas, elas têm mais ou menos, seguindo o mesmo raciocínio, em torno de 20 dias de fluxo de caixa. E as empresas pequenas, que são a grande maioria das empresas que empregam no Brasil, é o dono do pequeno negócio, do bar da esquina, da pequena farmácia, são esses pequenos negócios que nós temos ao longo de todo o nosso país. Eles não têm condições de viver mais do que 10 dias, ou seja, nós já estamos há 10 dias com as portas fechadas. Essas pessoas estão morrendo profissionalmente. Eles não têm mais condição de pagar as suas contas, de pagar os seus funcionários e os seus negócios, eles vão quebrar. Eles não retornarão depois da crise do coronavírus. E nós estamos falando aqui de pelo menos, se eu não me engano, entre 60% da população brasileira que trabalha para pequenas e um pouquinho médias empresas. Olha que número que nós estamos passando a vocês. Ou seja, essas empresas não retornarão às suas atividades normais após o coronavírus. Ou seja, o que fazer? Vocês imaginem só o tamanho do desemprego no Brasil daqui a um mês? O que vai acontecer? Serão milhões e milhões de pessoas desempregadas. E mais uma vez eu digo, é muito fácil falarmos em ficar em casa quando nós temos geladeiras cheias e estamos vendo televisão, Netflix, TV a cabo. As pessoas mais simples desse país não têm condição mais de comprar comida. Então nós precisamos voltar ao trabalho. Não adianta a gente ficar aqui filosofando, discutindo, esta é a realidade do Brasil. O Brasil não é o Reino Unido. O Reino Unido, o país tem condição, por conta de ser um país rico, de estar ajudando as pessoas que lá trabalham, que perderam seus empregos, com 75% do seu salário no mês. Ou seja, dá para ficar em casa. O nosso país ele foi roubado, assaltado e destruído nos últimos anos por todos esses governos que passaram anterior a este atual governo e que acabaram dilapidando os cofres públicos. Foram bilhões de reais roubados. Eles acabaram com tudo. Então as empresas já vinham saindo de um problema financeiro muito sério. Agora que nós começamos a respirar um pouquinho, o emprego começou a voltar, o empresário da indústria começou a fabricar, que começou a passar para o distribuidor, que chegou nas nossas casas e a engrenagem no Brasil começava a acontecer. Então todos já vêm muito debilitados. Nós não temos fluxo de caixa nas empresas para manter as nossas empresas vivas, né, Dr. Walter? Exatamente. E esse espectro político, econômico que o Tomé está passando, temos também uma outra questão. Ele citou que o Brasil não é um país rico. Todos nós sabemos disso. A exemplo, Estados Unidos, Donald Trump. O Trump soltou semana passada um pacote de ajuda à população de 2,2 trilhões de dólares. Multiplique por 5, nós estamos falando em mais de 11 trilhões de reais. Só para equiparar um pouquinho, vamos pegar o PIB do Brasil de 2017. O PIB do Brasil de 2017 foi de 2,056 trilhões de dólares. O que é o PIB? É toda a riqueza que um país produz durante um ano. Pessoal, só o que ele disponibilizou para a população americana, maior que o PIB nosso do Brasil de 2017. Os Estados Unidos, eles estão indo para a China, eles mandaram 23 cargueiros essa semana para a China e compraram, quintuplicaram o valor das máscaras e respiradores e tudo
de produto médico hospitalar que a China tem e levou para os Estados Unidos. Um exemplo, o Brasil tinha feito uma compra, o Brasil, a França e um outro país, salvo engano, a Alemanha. Fizeram uma compra, metade dessa compra chegou para a França, para a Alemanha e para o Brasil. A outra metade, a China fez o quê? Falou, olha, desculpa, mas eu não vou poder atender vocês, porque agora eu vou atender os Estados Unidos. Por quê? Porque eles têm recurso, eles são um país rico, eles conseguem comprar, eles conseguem manter a população em casa se eles quiserem. Eles estão errados? Não, eles são a maior potência do mundo, em todos os aspectos, econômico, militar, o que você for ver, né? American Way of Life. Tanto que os empresários às vezes falam assim, vamos fazer a nossa América, né? Vamos trabalhar, porque é o exemplo americano das pessoas quererem fomentar. O Brasil, nós já vínhamos de governos complicados, entramos num PT que assaltou, destruiu o Brasil. O governo Bolsonaro veio recolhendo ali os poucos cacos que sobraram do Brasil, criou uma equipe ministerial fantástica. O Paulo Guedes, em um ano, gente, um ano, fez um trabalho maravilhoso. Que, aliás, não foi feito pela grande maioria dos nossos ex-presidentes, que eram as importantes reformas. Exatamente. E isso é um aspecto econômico. Ok, vamos lá, nós não somos Suíça, nós temos uma desigualdade muito grande, só que agora vamos para o lado da saúde. Tá? A Itália e a Espanha, por que tiveram esse crescimento de número de casos muito grande? Justamente pelo confinamento. Por quê? Porque em cada família já tinha pelo menos um infectado. Fechou essas famílias junto, o que aconteceu? Um começou a infectar o outro, o número explodiu. É a mesma coisa. As pessoas aqui precisam começar a ganhar anticorpos. Nós, Brasil, nós temos algo também muito privilegiado. Eu recebi um estudo americano, né, que os países que têm campanhas já de muitos anos da BCG, aquela vacina que tomamos quando criança, o índice de coronavírus cai muito. Muito. Nós somos privilegiados nesse ponto. E temos que pensar outra coisa. Os Estados Unidos, a Europa, eles estão saindo do inverno deles. Nós vamos começar o nosso inverno. Nossa população precisa ter anticorpos. E não sou eu que estou falando, são os principais infectologistas do mundo. E nós fizemos um trabalho de extrema relevância em relação a conversar com esses infectologistas. Nós conversamos com muitos deles. Tanto infectologista do Hospital Albert Einstein, do Sírio-Libanês, outros grandes nomes, né, da infectologia do Brasil, para que a gente pudesse formar essa nossa opinião. Isso não é uma opinião aqui que está sendo dada pelo Tomé e pelo Walter. São pessoas especializadas que estão dizendo isso. Inclusive, agora, nos últimos dias, houve um encontro com muitos médicos e infectologistas, as grandes cabeças pensantes do Brasil, junto com o presidente Jair Bolsonaro, e foi passado tudo isso para ele. A gente se trancar em casa neste momento não é a decisão mais inteligente para se fazer, como agora acabou de colocar o Dr. Walter, o próprio ex-ministro Osmar Terra, que também é uma pessoa muito competente, tem essa mesma sensibilidade como médico e como profissional e disse ao contrário. Ele falou que ele viveu grandes epidemias, ele viveu o H1N1 aqui no Brasil de uma maneira muito intensa. E ele disse que, inclusive, no começo ele fechou escolas e que ele cometeu um erro com isso. E vamos lá, o H1N1 matou muito mais pessoas no mundo, vejam o tempo verbal que eu estou colocando, matou muito mais pessoas no mundo do que irá matar o coronavírus, pelo que se tem hoje aí de estatísticas sobre isso. E nós não fechamos um país inteiro, aliás, o mundo inteiro dentro de casa. Então essa reflexão ela é muito importante e a posição do movimento nas ruas ela é clara pensando nas pessoas de bem deste país, que são pobres. O Brasil é um país pobre, essas pessoas não têm condição de levar comida para suas casas. Isso é uma realidade do que está acontecendo. Então nós vamos agora trancar todos em casa, sem que a gente faça uma seleção de quem são essas pessoas. Nós vamos quebrar as nossas empresas, nós vamos quebrar a nossa economia. Vocês imaginem, como eu contei para vocês agora há pouco, para quem está entrando agora, aliás, estamos batendo aqui mais de 2.000 pessoas na nossa live. Queria pedir para, por favor, compartilhem a live para que mais e mais pessoas possam discutir e receber um pouco o nosso ponto de vista sobre esse assunto, pois a mídia do Brasil está causando pânico em nós.
Tá todo mundo apavorado sem saber o que fazer. E eles se pegam, às vezes, nas entrelinhas de uma palavra para poder criar ali uma conjuntura que nem sempre é o que o governo Jair Bolsonaro está passando para nós. Então é importante que vocês tenham, cada um de vocês, a possibilidade de formarem a sua própria opinião sem a influência da mídia. Então vamos lá. Brasil é um país quente. Temos temperaturas acima de 20 graus em praticamente todo o nosso país. Estudos mostram que o vírus ele não vive bem acima de 20 graus. Nós temos hoje uma taxa de pessoas infectadas relativamente baixa em relação a todo o resto do mundo. É o primeiro país tropical que está sendo atacado pelo vírus e a gente percebe que ele não está tendo a disseminação como acontece em outros países, como aconteceu, por exemplo, na Itália. Então, será que a nossa decisão é de ficarmos em casa? Nós não podemos ficar em casa. Eu vou dar agora a minha vida como exemplo e o Dr. Walter vai dar a vida dele. Eu tenho 44 anos de idade, eu moro com a minha esposa, que tem 33 anos, com meu filho que é pequeno, não tenho um pai e uma mãe morando junto comigo, porque os meus pais, graças a Deus, tiveram a oportunidade de estar isolados, eles têm idade, então eu me preocupei em deixar eles isolados. Nós não temos ninguém aqui em casa que nós podemos infectar. Eu estou fazendo as minhas atividades normalmente, eu acordo de manhã e estou tentando salvar a minha empresa. Óbvio que eu estou saindo com máscara para me proteger e para proteger as outras pessoas caso eu tenha o coronavírus. Mas eu não posso ficar trancado na minha casa sentado. Principalmente sabendo que existem inúmeros colaboradores da nossa empresa, estou falando agora da minha empresa, que dependem do meu trabalho diretamente. Se vocês imaginem quantos empresários no Brasil estão na mesma situação, pensando em mandar embora, em cortar, em diminuir valores. Não dá, as empresas não vão aguentar, estão tendo demissões em massa no Brasil. E essa pessoa que é demitida, ela fica sem capital para poder fazer compra. Ou seja, ela não leva comida para casa. Imaginem só a desnutrição no nosso país, que já é um país que existem inúmeras mortes por ano por conta da fome. Eu queria passar um dado para vocês. Morrem em torno de 8.500 crianças dia no mundo por conta de desnutrição. Imaginem o Brasil com inúmeros trabalhadores desempregados nos próximos dias, né? Nas próximas semanas e o que já estão hoje. Então a questão é muito séria. Então o nosso posicionamento, nós somos sim a favor do que o governo Jair Bolsonaro está colocando, que é voltarmos ao trabalho de maneira gradual, de forma vertical. Ficar trancado em casa não dá mais. Isso na nossa cabeça é uma grande insanidade vivendo no país que nós vivemos. Verdade, Tomé. Eu sou advogado, não sou médico, mas sou advogado, sou filho de médico, meu pai é médico, é diretor do Hospital das Clínicas, é idoso, tem uma série de problemas de saúde e está indo trabalhar todo dia. Eu tenho uma irmã que estava na Inglaterra, estudando na Escócia, para falar a verdade, e teve que voltar, não porque estava com receio do coronavírus, e sim porque fecharam a universidade. E ela teve que voltar para cá, para casa. Eu sou casado, tenho uma filha de 19 anos, também nossas atividades estão normais, eu tento estar normal. No meu escritório nós trabalhamos com direito civil, contratos, empresa, direito imobiliário, direito de família. E o que acontece? Por um lado ainda bem que o advogado você consegue ainda trabalhar um pouco à distância, mas os prédios estão fechados. Eu não posso receber cliente, eu não posso fazer reunião. A maioria das pessoas hoje estão preocupadas em sobreviver, em comer. Olha o pânico, olha a loucura que os governadores dos estados levaram à população. E muitos governadores que a gente sabe que querem derrubar o governo. Assim, é claro, olha, é importante colocar para a gente não tomar processo, né? Mais alguns, que é uma opinião nossa, mas a nossa opinião é que existem muitos governadores que estão preocupados com o seu próprio umbigo e com as próximas eleições. Eles não estão nem aí para o que vai acontecer para o Brasil. A esquerda, pessoal, no nosso ponto de vista, ela quer o caos. Ela quer que as pessoas realmente adoeçam, ela quer que a economia quebre, porque aí o que acontece? Eles vêm com aquele discurso deles populista, dizendo que o presidente Jair Bolsonaro quebrou o Brasil, que ele abandonou os pobres, né, que ele destruiu a nação, e eles podem encobertar
como essas pessoas têm muito pouco conhecimento, muita pouca cultura, porque não tiveram a educação que deveriam ter, elas vão acabar acreditando nessa gente que destruiu o nosso Brasil, que dilapidou a nossa sociedade nos últimos 16 anos. Outra coisa que está acontecendo muito séria, vocês viram o número de pessoas que foram soltas dos presídios por conta do coronavírus? Estão soltando bandidos que assassinaram, que mataram. Tem mais de milhares de bandidos estão voltando para as ruas por conta do coronavírus. Mas isso é uma falta de respeito com o povo brasileiro que não tem preço. Eu tive conversando com um policial civil, inclusive vocês podem entrar nas nossas redes, a minha rede pessoal é Tomé Abdushi, vocês podem entrar no Instagram, eu publiquei alguns vídeos ali, vale a pena vocês conferirem, de um policial civil, ele praticamente chorando, dizendo que eles colocam a vida deles em risco para poder prender essas pessoas, muitas vezes em situações insalubres, dentro das favelas. Imagina você entrando numa favela tomando tiro de cima, sem saber de onde vem, inúmeros policiais sendo mortos para poder prender criminosos, e esses criminosos, que não são presos só em favelas, tá? É importante dizer, porque as comunidades hoje, elas têm, e eu tenho agora certeza absoluta disso, existem 99% de pessoas do bem dentro dessas comunidades. É uma parcela muito pequena que são pessoas que cometem crimes, mas eles se escondem dentro das favelas, porque é um lugar todo corredores, lugares pequenos, apertados, é onde eles vão se esconder. Então eles colocam ali a sua segurança de estar lá no meio e saber que a polícia não pode entrar. Eles prendem essas pessoas e as pessoas agora voltando para as ruas. É uma grande tristeza isso. Mas até aproveitando o gancho do Tomé, quero deixar claro, mais uma vez, não são só em comunidades. Não, nós temos muito pelo contrário. Traficantes, assaltantes de banco, de carga, sequestradores, estupradores em qualquer nível da sociedade. Quer sejam nas pessoas mais simples, quer seja na classe média ou na classe alta. Nós sabemos disso. É que por uma questão de emoção no momento que o Tomé visitou uma comunidade e quer justamente passar esse reflexo, porque isso, independente da visita do Tomé, eu sempre tive certeza que o brasileiro, nós somos, graças a Deus, uma população esmagadora, a maioria da população brasileira é uma população de bem. O problema é que nós não estávamos politizados o suficiente, nós não queríamos saber de política. Eu me coloco nesse lugar. Eu nem sabia em quem eu votava, eu votava por indicação ali da família, em quem vai votar, em quem... E como eu me arrependo. E milhões de brasileiros, por quê? Foram os desgovernos que inclusive acabaram empurrando uma série de pessoas para a criminalidade por falta de opção, por elas não terem o que comer, por elas não terem uma outra opção melhor, porque os governos, os desmandos e assim sucessivamente as empurraram para tal, a falta de segurança pública, diversas medidas que foram tomadas pelos governos anteriores que estimularam a criminalidade. Aí agora eu quero deixar claro, não é um posicionamento do Nas Ruas, não é um posicionamento do Tomé, é um posicionamento meu. Eu sou totalmente contra o Estatuto do Desarmamento. Eu acho que o cidadão de bem tem que ter a opção de poder ter como se defender na sua residência. Eu também concordo. É um posicionamento seu, um posicionamento meu também, pessoal. Não tenha dúvida disso. Tá? Não é faroeste, não é bang bang. É justamente a pessoa de bem poder, dentro da sua residência, dentro do seu comércio, ali dentro do seu estabelecimento, poder ter o direito à sua defesa. Tá? Então eu quero deixar isso bem claro. E por isso que aumentou também a criminalidade no meu ponto de vista. Aliás, a criminalidade está aumentando muito. Comecem a reparar que os estabelecimentos que vendem comida já têm seguranças na porta, porque as pessoas estão assaltando. Pessoal, não tem o que fazer. Quando as pessoas sentem fome, elas voltam a serem animais. Você pensa em sobrevivência. Se você não consegue comer e levar comida para casa, o que você faz? Pois é. Não tem o que fazer, você sai e rouba, não tem o que fazer. É uma questão de sobreviver, passar fome é uma coisa muito séria. Isso acontece aqui no Brasil. Aliás, eu queria aproveitar e fazer um gancho aqui nos nossos caminhoneiros que estão entregando cargas em todo o Brasil. E eu tive agora há pouco conversando com um amigo meu, um grande amigo meu, que tem uma empresa de transportes. Ele me falou o seguinte: Tomé, alguns dos nossos caminhoneiros estão ficando até 29 horas
sem conseguir tomar um banho por conta das cargas que eles entregam, do tempo de saída de onde eles saem até a chegada do ponto de entrega das coisas. 29 horas sem tomar um banho. Eles não conseguem parar na estrada para comer. Eles estão passando fome dentro do caminhão, porque eles não conseguem comer. Estão fazendo as suas necessidades no meio da estrada, porque não tem um posto de gasolina aberto. Gente, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Que descontrole dos nossos governadores em relação ao mínimo necessário, que é abastecer as nossas cidades. Então, assim, a coisa está muito séria. A nossa posição é que nós devemos, de maneira gradativa, sim, voltar ao trabalho. Nós não podemos deixar essas pessoas mais simples do nosso país abandonadas do jeito que estão. E a gente queria aqui fazer um pedido a cada um de vocês. Por favor, ajudem as comunidades mais pobres. Façam com seus amigos a arrecadação de cestas básicas. Quem puder, por favor, ajude, compre uma quantidade de cestas básicas maiores, entreguem nas comunidades de todo o Brasil. As pessoas estão começando a passar fome, as crianças vão ficar desnutridas e a gente vai ter um caos no nosso país muito grande. Então o que nós podemos fazer? Porque nós estamos de mão amarrada, nós temos o que? A nossa voz e a nossa vontade de fazer algo. Nós precisamos ajudar essas pessoas. Então entreguem cestas básicas, eles precisam também de água potável, caminhão-pipa, que é uma coisa muito importante, e sabonetes para fazer as suas higienes pessoais. Então vamos lá, cestas básicas, água potável e sabonetes. Se você quer fazer a sua parte, se você é um brasileiro que ama as pessoas, se você quer ajudar quem está ao seu lado, por favor, trabalhe por isso, é muito importante. Tomé, bem falado. Eu também aqui queria agradecer a alguns juízes dos judiciários paulista, carioca, mineiro e assim sucessivamente, que estão liminarmente proferindo decisões para que postos de gasolina nas estradas reabram, os restaurantes, não os postos em si eles estão abertos, mas os restaurantes, para os caminhoneiros poderem tomar um banho, comer alguma coisa. Queria deixar aqui também que a Polícia Rodoviária Federal, e vamos lá mais uma vez, federal, governo Jair Bolsonaro, não são os governos estaduais. A Polícia Rodoviária Federal, ela criou um aplicativo e está fazendo um mapeamento desses postos que estão reabrindo para ajudar os caminhoneiros, ajudar a população que precisa trafegar nas estradas por algum motivo, de quais os restaurantes estão abertos. Então, pessoal, quem precisar, entra no site da Polícia Rodoviária Federal, que vai ter lá o link para baixar esse aplicativo, se vocês precisarem. Queria deixar aqui também o meu agradecimento aos profissionais de saúde que dão a vida por nós. E não estou falando de coronavírus, porque eles se expõem todo dia a inúmeras doenças. Então, agradecer aos profissionais de saúde, os profissionais de segurança que dão a vida por nós. Justamente, até foi um embate que o Tomé teve na CNN, a questão dos presidiários sendo soltos, no caso do Eduardo Cunha, né? Ele teve um debate ali na questão do Eduardo Cunha. Eu também sou contra, porque justamente você soltar essa população carcerária e tentar trazer depois essa população carcerária de novo para as cadeias, você vai trazer não só o coronavírus, como uma série de outras doenças. Eu, como advogado, sei que o Estado ele é responsável pela segurança e pela saúde da população carcerária, e eu acho que os estados, mais uma vez, se equivocaram. Os governadores, mais uma vez, se equivocaram, porque é muito mais fácil você controlar o agente carcerário, o agente penitenciário, ali na higiene, com máscara, com álcool gel, com avental descartável, com o lidar ali com o preso. Né? Eu já tive em algumas penitenciárias, eu sei que o que eu estou falando pode ser um pouco difícil de operacionalizar, mas quando nós queremos, nós fazemos acontecer. Então, o Eduardo Cunha aqui no Walter, pessoal, bandido é bandido. Bandido é bandido e tem que estar na cadeia. A gente não tem que ficar discutindo no momento que nós estamos agora sempre essa inversão de valores do Brasil. É isso que nos cansa, né? Aquela coisa do que é legal e do que é moral. Moralmente, nós não podemos permitir que o nosso país viva o que ele vive. Gente, não dá mais.
Ou a gente muda esse país agora, a gente aproveita tudo que está acontecendo, inclusive o coronavírus, para poder mudar o nosso país, ou a gente não vai mudar nunca mais nas nossas vidas, os nossos filhos vão viver o mesmo país que nós vivemos hoje. Desde a época dos nossos avós a gente escuta Brasil, país do futuro que nunca chega. Agora é a hora, nós vamos usar a nossa voz, a nossa força, a nossa coragem. Hoje nós não podemos ir para as ruas por conta do coronavírus, mas em breve nós vamos poder retornar às ruas com toda a nossa força de verde e amarelo para defender a nossa nação. É uma grande inversão de valores o que acontece no nosso país e a hora de mudar é agora, não é amanhã. Nós temos que parar, sabe, de acreditar em pessoas que não representam o nosso país. Vocês viram agora que absurdo a luta que está lá entre o Rodrigo Maia e todos os outros deputados ali que nós chamamos deputados do mal para manter o fundo partidário? Por que eles não viraram fundo partidário ainda para colocar dinheiro para poder defender a gente do coronavírus? Isso é um fim de mundo, gente. Isso é um fim de mundo, é só no Brasil. Eles estão lá unidos, todos mancomunados para poder manter um fundo eleitoral de mais de 2 bilhões de reais e tem gente passando fome aqui na rua de trás das nossas casas. Que país é esse que nós estamos vivendo? Que país é esse? Aonde nós vamos chegar com esse tipo de gente lá? E aqui eu queria deixar uma coisa clara para todos vocês em relação ao movimento nas ruas. Eu vou falar em nome do movimento. Nós não somos um movimento bolsomínio, de maneira nenhuma. Nós apoiamos o governo Jair Bolsonaro porque nós entendemos que as posturas que são tomadas por eles são posturas que preservam a nossa nação, posturas sérias, íntegras. Nós sabemos que o nosso presidente muitas vezes fala besteira, ele tem uma grande dificuldade de oratória, ele não se expressa da melhor maneira possível, ele faz um pouco de gestão por conflito, nós sabemos os defeitos dos defeitos dele, mas o conteúdo dele é a favor do Brasil nesse momento. Por isso que nós temos que apoiar nesse momento. Se amanhã as coisas virarem, nós entendermos que há falta de integridade, volta à corrupção, nós vamos com o pé no peito de quem for, seja dele ou seja de qualquer um, mas nesse momento nós acreditamos no governo Jair Bolsonaro. Sim. Nós vamos acreditar em quem? Nos governadores? Nesses homens aí que estão preocupados somente com as eleições? Então fica aqui, eu acho que uma mensagem nossa em relação ao que o movimento nas ruas acredita, que é o retorno gradativo ao trabalho, senão o nosso país quebra. Essa é a única certeza que nós temos. Nós não apoiamos mais que todos fiquem dentro de casa, e sim que verticalmente retornem ao trabalho. Fizemos um pedido encarecido para que vocês ajudem as comunidades, arrecadando tudo que for possível em relação a alimentos, cestas básicas, água potável e sabonetes. Então esta é a nossa live de hoje, e a gente queria ler um pouco aqui, ó, vou trazer mais perto, que eu estou ficando velho, não estou enxergando direito, algumas das mensagens que nós temos aqui, ó. Dercy Lima, na minha opinião, é uma ditadura disfarçada. Dercy, parece que sim, viu? Ouvi um deputado falando que o Rodrigo Maia está fazendo uma ditadura na Câmara, só está votando o que ele quer. Fora Maia. Fora Maia, está sendo colocado aqui. Esse é o sentimento da grande maioria de nós brasileiros, não é só o seu não. Sidney Rodrigues, medo, pânico, terror, é o que a imprensa está fazendo. Concordo 100% com você, parece que as informações não vêm para nós com a clareza devida, elas sempre vêm ali com um viés de poder deixar a sociedade toda em pânico. Vamos lá. Mercados Big, o estacionamento está repleto de carros. Depois do final das contas, o culpado será o presidente. Eu vejo o seguinte, se o presidente agora trancar todo mundo de casa e o país quebrar, a culpa vai ser dele. Se ele liberar as pessoas a voltarem ao trabalho para que a nossa economia não quebre e as pessoas voltem ao trabalho e o coronavírus tenha um número de infectados maior do que a gente imagina, a culpa também vai ser dele. Eles querem colocar a culpa nele em tudo que acontece. Então assim, é muito complicado lidar, né, com essa situação. Mais algumas aqui. Bolsonaro tem razão. O Brasil é o único país do mundo, Nadilson Jorge Vinhas. O Brasil é o único país do mundo que enfrentamos a gripe com uma corrida eleitoral, não tenha dúvida. Ditadura do Supremo. Opa, Tomé, saudade de vê-lo. Um abraço a você. Fran Souza, um grande abraço. Vamos lá. Meu marido que está saindo para comprar o que precisamos e ele disse que as ruas e mercados estão cheios. Muito. O povo está levando essa pandemia na brincadeira. Quando nós vamos no supermercado, esvaziamos o supermercado e compramos mais coisa do que nós precisamos, lembrem-se que vocês vão deixar outras pessoas passando fome por falta de alimentos. Então, esse é um momento de solidariedade, é um momento que os brasileiros, nós temos que pensar uns nos outros. A nossa nação é uma nação rica, maravilhosa, e o que vai fazer com que a gente seja uma sociedade de verdade é pensarmos uns nos outros. Não pensem só na sua família, pensem na família que está ao seu lado e ajudem, inclusive, todo mundo que vocês puderem.
Vamos lá, pessoal. Vivemos sob ditadura da corrupção. A grande maioria daqui são as frases. Érica Priola, não, infelizmente o interesse é outro. Você que está levando as mídias fake news a sério demais. Ou seja, existem muitas fake news que nós estamos levando a sério. Pessoal, nós vamos ficar por aqui. Agradecer a cada um de vocês. Peço que, por favor, compartilhem a nossa live. Peçam para que os seus amigos passem a seguir o movimento nas ruas, porque quanto mais voz nós tivermos no Brasil todo, mais nós podemos juntos construir um país melhor. E olha, não vamos nos apavorar. Nós estamos, graças a Deus, ainda com a epidemia num nível muito baixo no nosso país. Nós devemos voltar ao trabalho de maneira gradual, protegidos, álcool gel, com máscaras de proteção, com tudo que for necessário. Mas nós não podemos parar a nossa nação, a nossa economia nesse momento, pois vai ser muito pior as mortes que virão depois do que as mortes que nós temos agora. Dr. Walter. Queria agradecer a todos vocês que estão assistindo a gente e justamente ninguém aqui está chamando, tá, uma desobediência civil ou querer descumprir ordem de autoridade pública, né, que já vão querer colocar a gente no 268 no Código Penal, tá? Não é isso, essa é a nossa opinião e o que nós como cidadão de bem nos resta é acatar também as ordens do poder público, mas essa é a nossa visão, o que nós pudermos fazer, inclusive para conscientizar quem de direito, para que reabra o comércio aqui em São Paulo e nos outros estados, vamos fazer. Queria falar que hoje na CNN à tarde eu vi no Ceará um pessoal no restaurante popular, colocaram um restaurante popular num ginásio e a aglomeração era gigantesca. E um estado que fechou tudo também, como todos os outros. Então, existem algumas coisas, algumas informações que não estão fechando. Eu queria que todo mundo aí pensasse nisso. Obrigado todo mundo por acompanhar e até a próxima. Fiquem calmos, nós vamos encontrar uma solução mais dia menos dia para essa situação toda. O nosso povo é um povo lindo, maravilhoso e a nossa união é o que vai fazer a diferença. E quanto mais nós nos politizarmos e mais pressão popular nós colocarmos os nossos governantes, mais rápido nós teremos o país que nós tanto sonhamos. Um beijo enorme para vocês, para suas famílias, que vocês estejam bem, cuidem dos seus pais, dos seus avós, pois são essas pessoas que são as pessoas que estão numa área de risco muito grande e são eles que merecem nesse momento todo o nosso amor e o nosso carinho. Um beijo no coração de vocês.